Bom, ouvimos a segunda frase musical. A gente ouviu na primeira era o tema principal da música, né? A ideia musical apresentada. Depois, na segunda, a gente agora está ouvindo um tema preparatório. Que diabo é um tema preparatório? O tema preparatório, na verdade, a rigor, eu poderia ter suprimido essa segunda parte aí que a gente ouviu. Poderia ter suprimido. Como eu fiz, e vocês vão perceber quando vocês ouvem. Bom, o pessoal aí deve conhecer as músicas, né? Que eu, em alguns momentos, assim, a música era mais complicada do que isso. Tinha um pouco mais era um pouco mais gorda do que eu estou apresentando, mas teve umas partes aí que eu tirei, porque simplesmente não tinha nada muito relevante para falar, era chovendo molhado e tudo, então eu tirei. Mas, então, agora que ponto. Temas preparatórios, no geral, eu tiro fora, porque não faz muita diferença isso, né? O que é importante é o tema principal, o desenvolvimento do tema principal. Mas por que eu mantive aqui nessa música? Porque, apesar de ser essa frase que a gente ouviu, um tema preparatório, ela tem uma coisa substancial ali, interessante, que é o seguinte. Bom, primeiro explicando o que seria aqui um tema preparatório. É o que o nome diz. É só para fazer um intervalo, para fazer um intervalo entre os intervalos. É para fazer uma pausa. Como se fosse, sei lá, imagina que você está lendo um livro e aí terminou o primeiro capítulo, né? O segundo capítulo não começa na frase imediatamente embaixo, né? Tem uma indicação que terminou o primeiro capítulo e vai começar o segundo, não é assim no livro? Essa coisa aqui é mais ou menos um negócio desse aí. É simplesmente para fazer a separação entre o tema principal, que foi apresentado no primeiro segmento, na primeira frase, e o desenvolvimento que vai vir depois. Seria só isso. Mas tem um detalhezinho aqui, e por isso que eu mantive. Tem um detalhezinho aqui nesse tema preparatório, que é o seguinte. Bom, só para fazer, manter aqui a análise estrutural, né? Tá em dó maior, a música toda tá em dó maior. As três frases estão em dó maior. Fazendo uma decomposição então melódica dela, vai ser dó, sol, fá, mi, ré, dó. Bobo a beça, isso aqui é bobo demais, isso aqui é quase música de criança, isso aqui. Né? O cara faz uma escalinha assim, uma escalinha, só isso. O que mostra como isso é um tema preparatório, né? Basicamente só para encher linguiça ou separar duas partes diferentes. Mas tem um detalhe aqui que me motivou a manter isso troço. Falar sobre isso. Bom, as características são as mesmas. Melodia circular, consonante, todas aquelas coisas lá. Com exceção de um detalhe. Lá no tema principal, ele começava com a nota do movimento. Lembra que eu falei isso? Começava com a nota do movimento. Aqui, não. Aqui não. Aqui ele começa com o dó, que é a tonalidade em que está a escala. Então aqui ele foi absolutamente convencional, ele seguiu a regra à risca aqui. Ele não fez esse deslocamento, né, do quinto grau para o primeiro, né, do movimento para... como se você estivesse deslocando o movimento para a tônica, a dominante para a tônica. Não foi isso que ele fez. Ele manteve a estrutura ortodoxa. E isso é uma coisa interessante. Não pela própria manutenção da estrutura ortodoxa, mas quando aí, lembra, porque até agora eu estou fazendo análises, né, de estruturas internas. Estou falando como a melodia, as notas
se articulam dentro da melodia, né? Agora é uma relação externa, é entre duas frases musicais dentro da mesma música. Aí dá esse contraste que é interessante, porque é o contraste da primeira frase dando ênfase no movimento, e a segunda não dá mais esse ênfase no movimento. Isso vai ser interessante, guarda essa informação, porque isso vai ser interessante quando eu fizer a análise semiótica disso aqui, de todas essas estruturas formais que eu estou falando. Que eu vou fazer essa análise semiótica quando a gente terminar de analisar a primeira frase musical, a segunda frase musical, que é essa aí, essa frase bem banal, e a terceira frase musical. Bom, é só o que eu tenho a dizer sobre essa segunda. Vamos ouvir agora a terceira e última frase musical dessa primeira música. E aí eu vou ter bastante coisa para dizer. Vamos lá. Bom, ouvimos então a terceira frase musical, o terceiro intervalo, o terceiro riff. E então vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez nos outros, vamos fazer uma análise de estrutura, né? De registro. Tá em Dó maior, né? E estruturalmente as notas são Sol, Mi bemol, Fá e Sol. A melodia aqui, ela é um pouco menos simples. Bom, vamos começar falando qual é a relação, antes da gente entrar e estabelecer as relações internas da frase melódica, vamos falar como ela se relaciona com as outras partes da música, né? Porque a primeira frase musical era a apresentação do tema principal, né? A ideia musical, o riff que carrega a música toda, né? A segunda frase musical era aquele tema preparatório que eu falei, com aquele detalhezinho da ausência do movimento, né? Da ênfase no movimento. E agora essa terceira frase, ela seria uma espécie de desenvolvimento do tema, né? Então, se a gente pensar naquela coisa da história, né, que tem começo, meio e fim, aqui seria, vamos dizer assim, o clímax da história, né? Seria o desenvolvimento do tema principal apresentado. E tem uma coisa interessante aqui. Que é o seguinte. A melodia aqui, ela é um pouco menos simples. Ela ainda é uma melodia simples, mas é menos simples do que a do tema principal, né? Todas as melodias aqui nessa primeira música são, assim, extremamente simples. O que enfatiza aquela coisa da estática harmônica. Mas aqui, pela primeira vez, aparece uma nota que se chama, um tipo de nota que se chama de acidente, que é esse Mi bemol, né? É um Mi bemol. Os acidentes são ou bemóis ou sustenidos. Eu não vou entrar em detalhes aqui o que são essas coisas, o que é um acidente, mas a informação que eu quero que guarde é que quando você introduz o acidente, você sai de uma escala diatônica, que era a escala que estava sendo usada até agora, e vai para uma escala cromática. E recuperando a noção que eu tinha falado antes, a diferença quando você vai de uma diatônica para cromática é que você aumenta a sensação, a impressão
de movimento melódico. Né? A melodia parece mais viva, vamos colocar assim. Né? Acontecem mais coisas na melodia, ela parece que está respirando mais. Então, aqui o interessante é que agrega-se um elemento a mais de movimento. Agrega-se um movimento, um elemento a mais de movimento com esse bemol. E no mais, as outras características formais são todas as mesmas. É uma melodia consonante, melodia curta, melodia circular. Todas as melodias nessa música são circulares. É muito impressionante isso. Todas as melodias. É difícil que o cara tenha composto a música sem ter se dado conta de que todas as melodias eram circulares. Eu acho, por mais instintivo que fosse o cara, que eu não sei se ele tinha formação musical ou não, mas eu acho muita coincidência tudo ser circular. Pode ser, de repente, né? Mas eu fico mais achando que foi caso pensado. Ele compôs dizendo, não, vou fazer melodia circular. É isso que eu quero. E, enfim, né? É especulativo isso. A outra coisa interessante aqui é que é o seguinte, eu tinha falado do deslocamento, né, do quinto grau para o primeiro grau, né, da dominante para a tônica, que dá uma sensação de movimento, né, e que isso é típico do romantismo. Veja, só uma nota de pé de página aqui. Quando eu estou falando de romantismo, eu estou falando do movimento romântico. Né? Tem barroco, classicismo, romantismo. Eu não estou falando romântico no sentido de que eu, assim, sei lá, estou vendo uma novela da Globo. Ah, olha o romance. Não é isso, hein? É só, assim, então, o pessoal sabe disso, mas é só para ficar claro. Eu estou me referindo a uma escola, um pensamento artístico, né? Vamos dizer assim, um movimento artístico, um movimento de ideias também. E então, assim, o interessante disso é que ele recupera essa que eu falei que era mais do que o movimento propriamente, é a consciência sobre o movimento, né? Não é que vai aumentar o movimento, esse deslocamento para o primeiro grau, mas é como se desse a consciência, é como se o cara estivesse sacudindo, presta atenção, movimento, né? É a consciência. Então, na primeira frase, teve essa ênfase no movimento, na segunda não teve, bem ortodoxo, e na terceira recuperou-se essa chamada de atenção ao movimento. Bom, só uma última nota e eu vou terminar essa parte de sintaxe, que é uma parte talvez mais chata, mais maçante, porque não tem como evitar totalmente o linguajar técnico, né? Mas só um último detalhe que eu acho que é digno de nota, é que se no lugar desse Mi bemol, o cara escolheu botar um Mi bemol aí, ele poderia ter posto outras notas, né? Ele poderia ter posto outras notas que são mais do campo harmônico do Sol, né? E aí ficaria mais consonante ainda a música, né? Ele eliminaria essa pequena dissonância que aparece ali no meio. Mas aí é que é o interessante. Se ele tivesse feito isso, olha só, se ele tivesse feito isso, é para que se perceba como as notas colocadas numa melodia, elas não são aleatórias. A nota que você coloca numa melodia, que você escolhe, ela muda o significado da sua frase musical. E modifica também até mesmo o papel da frase musical dentro do todo da música. Olha só, se ele tivesse colocado uma nota mais consonante, não um acidente, não um bemol, tivesse colocado uma nota do campo harmônico, mais propriamente dito, essa terceira frase, ela não seria nem sequer um desenvolvimento propriamente dito do tema principal.
Porque aquela é um desenvolvimento ou uma modalização do tema principal, né? Você mantém uma certa estrutura de notas, né? Aqui manteve, por exemplo, Sol, manteve a dominante, enfim, tem alguns elementos, né? Para você perceber que é o mesmo tema apresentado no início que está sendo desenvolvido agora, modalizado. Mas se ele não tivesse usado esse bemol, tivesse usado as notas do campo harmônico, não seria sequer um desenvolvimento. Seria o próprio tema principal, assim, parafraseado. Seria uma paráfrase do tema inicial. Não seria nem um desenvolvimento do tema, seria uma paráfrase. Paráfrase é você falar a mesma coisa com outras palavras. Seria isso que ele ia estar fazendo. Seria simplesmente uma repetição do tema principal. Deixaria de ser um desenvolvimento do tema e seria uma recorrência do tema inicial. Ele não diria nada de novo. Olha, isso modifica o que você quer dizer com a música e a relação, as relações externas entre as frases musicais. Bom, com isso eu encerro a análise mais propriamente estrutural. Eu dei umas pinceladas aqui e ali sobre semântica, já sobre semiótica, mas eu fiquei mais centrado na análise sintática e em seguida eu vou fazer eu vou juntar todas essas informações formais e vou fazer uma amarração final que vai ser a análise de significado. O que diabos essa música quer dizer, né? Se é que ela quer dizer alguma coisa. Daqui a pouco a gente volta. Bom, então feita toda essa análise estrutural, agora vamos dar um fechamento com o que realmente interessa. Tudo isso que eu fiz foi só para poder chegar aqui. Agora sim nós vamos fazer uma semiótica. E por semiótica é isso, é só extrair um significado da música que a gente ouviu, né? Desses trechos todos juntos. O que isso significa, né? A gente supõe que a música queira comunicar alguma coisa, que seja um tipo de linguagem, ou algo próximo de uma linguagem. Assim, quando eu digo assim que a música é uma linguagem, ou uma forma de comunicação, eu preciso entender um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. É evidente que eu não estou dizendo que ela é uma linguagem no mesmo sentido que o português é uma linguagem, né? Claro que com a música, por exemplo, eu não vou dizer assim, ontem eu fui ao cinema, fala isso com uma estrutura musical melódica. Tem jeito, né? Óbvio que quando eu estou dizendo que ela comunica, não é esse tipo de informação, né? É outra coisa. E o que ela comunica? Bom, são coisas assim mais vagas, né? E a gente poderia dizer até mais fundamentais, né? E por conta disso é mais vago. Porque a precisão às vezes anda lado a lado com a banalidade, né? As coisas mais assim profundas e mais importantes costumam ser muito imprecisas. E o que ela comunica, então, a música? Ela comunica, assim, estados de espírito, sentimentos, preocupações, esse tipo de coisa, né? E a música do Al Guion, e agora eu vou entrar, porque até aqui, com a análise de estrutura, que foi basicamente o que eu fiz, não é a minha opinião. Isso é uma coisa que está objetivamente na música. Se eu falei alguma coisa errada, e posso ter falado, eu posso até ter tirado a música errada, por exemplo. Não, alguém ouve e fala, não, onde você ouviu dó, tá errado, cara. Sei lá, é outra coisa. A sua partitura tá errada. Você tirou errado a música. Acontece, isso pode acontecer. Obviamente que eu não sou infalível. Então, assim,
pode ter coisa errada. Mas aí não é porque eu interpretei isso, é porque tá errado, né? Eu descrevi erradamente a música, né? Isso é a parte formal, essa é a objetiva. Ou eu acertei ou eu errei. Não tem nada a ver com a minha subjetividade. Agora que eu vou fazer uma semiótica, vou tentar tirar significados, e exatamente porque a música não é precisa como a linguagem, né, a nossa linguagem comum, é que aí fica muito aberto à interpretação. Aí aqui é que a subjetividade ela entra mesmo, de quem está ouvindo a música, né? Isso não significa dizer que o cara que fez a música não tinha lá as ideias dele. É óbvio que ele tinha as ideias dele, né? Não foi uma coisa aleatória que ele pegou a guitarra, ele estava num determinado estado de espírito, ou tinha alguma coisa que ele queria comunicar, ou enfim, ele achou bonito fazer daquela forma. Tudo isso tem a ver com o que ele queria expressar, né? Então tem a ver com o sentido da música. Só que, por conta da linguagem, às vezes é uma coisa um pouco difícil da gente, né, captar o que é que o cara queria fazer. E até muitas vezes a música não é isso, né? Não é você ficar adivinhando qual era a significação original do sujeito, né? Tem um pouco da parte que é o próprio intérprete o ouvinte, né? Que participa desse processo hermenêutico, vamos dizer assim. E agora é isso que eu vou fazer. Então, eu vou dar a minha interpretação da música, claro, mas por que eu fiz toda essa parte sintática primeiro? Exatamente para dizer que também não é assim, para usar o popular, que eu não estou viajando na maionese, entendeu? Não estou inventando coisa e atribuindo à música, né? Ah, a música me fez pensar nisso. Sim, mas te fez pensar não significa que outras pessoas também ela vai fazer pensar. Às vezes te fez pensar porque é uma experiência que você teve na tua infância, uma coisa absolutamente particular tua. O que eu vou tentar fazer aqui é, sem negar a minha subjetividade, eu vou tentar fazer aqui uma análise semiótica mais objetiva. Então, por isso que eu fiz análise estrutural. Eu vou tentar amarrar nos elementos estruturais da música que estão lá, aí não é invenção minha, e eu vou tentar articular essa interpretação com esses elementos que estão lá, né? Para não ficar simplesmente uma livre associação de ideias, né? Alguma coisa que tem a ver com a música objetivamente falando. Essa que é a ideia. Por isso que eu fiz essa parte estrutural, que, rapaz, deu trabalho isso. Eu, puta que o pariu. Eu achei que ia ser um negócio mais simples, mas, cara, deu um trabalho louco fazer isso. E felizmente eu tive a ajuda de um grande amigo meu, que é um cara muito generoso com o tempo dele, que sabe muito mais de teoria musical do que eu, e ele me ajudou bastante, né, nessa parte. Até por isso demorou tanto tempo, porque eu precisava da disponibilidade de tempo dele também. Né? Fica já o meu agradecimento a ele. Bom, então agora então vamos para a parte semiótica, que é a parte mais interessante dessa história toda. Assim, a música do Al Gayan, ela não é uma música muito agressiva, né? Tem outros tipos de black metal norueguês que são muito mais agressivos. Por exemplo, o Marduk, principalmente do Panzer Division Marduk para frente, que eles alteraram a forma de composição. Fazer um vídeo também sobre a mudança de células melódicas do Marduk é interessante, porque eles tiveram uma mudança a partir do Panzer Division Marduk. A meu ver, para pior. Eu prefiro o Marduk mais antigo, mas fez mais sucesso, né? O pessoal gosta mais, me parece, a partir do Panzer Division Marduk. Mas então, o Al Gayan não é uma banda que tem um tipo de estruturação melódica. Até aí tem mais a ver com compasso do que com melodia mesmo. Mas, assim, agressiva. Não é. A coisa do Al Gayan, como eu já destaquei antes, ela é muito parada, né? A melodia dele é muito parada. E melodia muito parada não dá a sensação de agressividade. Para ter agressividade, você precisa ter mais nota. Essa que é a ideia, você precisa ter mais nota. Você precisa ter um ataque mais feroz, né? Não só com a mão esquerda, porque... Bom, o contrário, né? Porque eu toco com a esquerda. Mas a sua mão, que seria a mão esquerda, né?
ela tem que trocar mais rápido para você ter uma coisa mais frenética, passar um negócio mais frenético, né? Você precisa ter mais dinamismo harmônico, que é o que o Al Gaian não tem. O Al Gaian não tem dinamismo harmônico. Por isso que a música dele é tão pouco agressiva. Você ouve, né? Essa música que a gente ouviu agora, ela é uma música plácida. Ela é plácida, ela não tem agressividade. Plácida. Então, assim, as coisas que vêm, né, são sugeridas pela música. Essa placidez, um certo sentimento de paz, né? Olha que engraçado, black metal, hein? Black metal. Sentimento de paz. Outras coisas que me ocorreram também, né? Assim, eu já escuto esse disco do Al Gaian há muito tempo, né? Então, já há muito tempo que eu penso essas coisas. E sempre me fascinou. Porra, esse negócio aí é black metal, cara, mas assim, quase que não tem o espírito do black metal, né? Porque é uma coisa tão, assim, plácida. Então, os sentimentos, né? Placidez, contemplação. Essa palavra é fundamental na música do Al Gaian. É uma música contemplativa, a música do Al Gaian. E isso tem a ver, o fato dela ser contemplativa, tem a ver com a falta de agressividade. Tem a ver com a estruturação melódica. Essa estruturação melódica não agressiva, né? Que tem frases curtas, tem a ver, né? Dá essa sensação de placidez. E é interessante isso, porque outras bandas de black metal também... Aliás, eu falei, né, que o black metal é norueguês, hein? Ele é caracterizado por essa certa estática harmônica. E é uma característica do black norueguês ser contemplativo. Não é só o Al Gaian. O Al Gaian é uma das bandas mais contemplativas do black metal norueguês. E é por isso que eu escolhi o Al Gaian. Porque ele é um exemplo claro dessa coisa que eu queria falar. Dessa placidez do black metal, que é característico. Nesse sentido, o Al Gaian é também... E essa música mais ainda... É uma forma muito pura de black metal. Uma forma muito pura de black metal. Do ponto de vista melódico, que é a análise que eu estou fazendo, né? Melódica harmônica. Então, são sentimentos que eu tenho, né? Fazendo aqui uma análise mais semiótica. Uma análise semiótica. Também completude. E de onde que vem a completude? Agora eu vou amarrar sintaticamente, né? Eu vou amarrar nos elementos formais. Porque senão, sim, senão alguém pode dizer assim, não tem essa completude, não. Não acho, não. Aí eu escuto outra coisa. Aí, qual é o problema? Quando você não faz a análise estrutural, a conversa acabou aí, né? O cara, você fala, pô, eu sinto, sei lá, eu sinto a coisa A. Aí o cara fala, não, eu sinto a coisa B. Aí qual é a outra, que é uma das coisas que eu tenho mais raiva de ouvir, gosto não se discute. Cara, eu acho o fim da picada quando o nego fala isso, cara. O fim da picada. É um negócio realmente que me tira do sério isso. Discute sim, seu ignorante. O problema é o seguinte, é que você não sabe fazer análise estrutural, você não sabe ouvir a música que não seja de uma forma ingênua. É esse que é o problema. É por isso que você não discute. Porque você é ingênuo. Não é porque o negócio não dá para discutir. É porque você não sabe discutir isso aí. Você não sabe nada de música. Esse que é o problema. Aí, quando não sabe nada, acaba nisso. E assim, aí, cara, assim, é aquela empata foda isso, né, bicho? Porque, porra, cara, falar de música é muito legal, cara, é muito interessante. Eu sou absolutamente apaixonado por metal e por punk. Cara, assim, quando você consegue discutir, conversar
com as pessoas, trocar mesmo informações com as pessoas. Cara, isso é tão bacana, é tão bacana. E das razões de eu ter esse canal é isso, é fomentar as pessoas a parar com essa idiotização de achar que música não se discute. É claro que você não vai discutir assim, falar com o cara, não, você não pode gostar disso. Aí sim, aí é uma babaquice, velho. O cara gosta pelas razões dele e tudo. Mas outra coisa, cara, é você falar sobre música. É você tentar assim, entender por que você gosta daquilo. Você tentar fundamentar. Porque, inclusive, quando você consegue fazer isso, às vezes a pessoa te mostra um negócio que você não tinha percebido. Aí você fala, caralho, olha aí. Eu não tinha. Pô, e esse bemol aqui? Você prestou atenção nesse si bemol aqui que tem nessa frase? Aí o cara fala, porra, é mesmo, cara, olha aí. E não precisa ser esse linguajar técnico, não, mas o cara fala, você notou que tem uma dissonância aqui, tem um negócio aí que parece que está errado, uma nota que parece que está errada. Mas por que ela está aí? Será que é por erro ou quer significar alguma coisa? Cara, isso é muito bacana, cara. Isso é muito legal. E é isso que se faz quando você discute música, né? Para além dessa besteirada de falar que gosto não se discute, né? Bom, fiz aqui um desabafo. Então vamos continuar. Então olha lá os sentimentos que tem. Completude, isso que eu falei, né? De onde que vem essa completude? Da circularidade melódica, cara. Da circularidade melódica. Porque o círculo é completo, essa que é a ideia. Né? A gente usa demais essa metáfora, né? Quando você quer descrever alguma coisa que é o todo, você faz um círculo. Né? Não tem aresta, né? Essa que é a ideia. Essas coisas, sabe? Tem aí uma conexão nessas coisas. Até porque se não tivesse, a música não ia comunicar nada, né, cara? Ia ser uma coisa vazia. Então, olha só, as ideias que vêm dessa música do Algaio. A mim, pelo menos, vem e eu dou vamos dizer assim, a genealogia sintática de onde vem isso. A completude, um sentimento de paz, não tem agressividade, cara. É uma placidez. A contemplação. A contemplação. É uma música contemplativa, a música do Algaio. E eu até arriscaria aqui um outro elemento que não é tão claro assim na música, mas eu acho que tá ali também. Tá ali também. Aí é mais subjetivo aqui, reconheço, mas a música do Algaio, para mim, é uma música nostálgica. Ela soa nostálgica para mim. Nostálgica. Mas é um sentimento assim muito difuso de nostalgia na música deles, que tem a ver com a coisa contemplativa. Tem a ver com a coisa contemplativa. É uma certa nostalgia. Eu não estou querendo usar a palavra porque eu vou usar essa palavra no fim. Mas é uma nostalgia do que eu vou dizer no fim. Por enquanto eu não vou dizer. Mas eu acho que tem aí uma nostalgia também, né? Se a gente pudesse falar assim, num campo significacional, né? A gente estava falando dos campos harmônicos, agora falando da linguagem, seria um campo significacional. Esses significados estão todos girando em torno da música do Algaio. Girando em torno da música do Algaio. Olha a metáfora que eu escolhi, né? Completude, paz, contemplação, nostalgia. A música do Algaio é uma música essencialmente não problemática. Não problemática. Ela não é tensional. Esse também é um ponto importante. O objetivo dela não é provocar um desequilíbrio no ouvinte, porque a gente vai ver nas outras músicas aqui que a coisa muda muito. A música do Algaio não, ela é não problemática, é como se ela não quisesse criar problema para quem está ouvindo, sabe? Ela é uma música muito consonante, né? Muito melíflua, suave, vamos dizer assim. Claro, dentro do black metal, nós estamos falando, porque isso eu só estou falando dos elementos melódicos, harmônicos, né? Tem outros elementos aí, a distorção da guitarra, né?
o vocal do cara, né, high pitched, o andamento. Aí você tem outros elementos aí que alteram um pouco esse quadro geral, né? Mas eu falei que eu ia jogar fora esses elementos, não dá para analisar tudo. Então, falando só da melodia, é isso. É isso. Ela passa essas sensações e ela se propõe a ser uma música não problemática. Isso é muito importante. Essa música não problemática. Agora, para encerrar essa parte semiótica específica do Algaion, depois eu vou retomar lá no fim, quando eu tiver falado de todas as músicas, para fazer um quadro geral semiótico. Só a última coisa para falar do Algaion é o seguinte. Lembra que eu pedi para guardar aquele negócio lá do romantismo, sobre o deslocamento do quinto grau para o primeiro, né? Que usando os termos da teoria musical seria da dominante para a tônica. Só a posição, né? Ela continua sendo dominante e a outra continua sendo tônica, mas só tem uma inversão das posições. Tinha uma coisa interessante, né? Porque a primeira frase e a terceira frase, elas tinham esse deslocamento. Mas a segunda frase, que era aquela frase que eu falei que é uma frase de preparação, né? Que só separa os dois, a primeira da terceira, e que eu poderia até ter eliminado, mas falei que não eliminei exatamente por isso. Ali não tem esse deslocamento, né? Então isso gera uma tensão entre as partes da música interessante. Porque a primeira fica... E todas as melodias, as três melodias são circulares, isso é importante. A primeira tem deslocamento do movimento, vou colocar em outros termos, tem ênfase na ideia do movimento com melodia circular. A segunda não tem a ênfase na ideia do movimento, mas tem a melodia circular. E na terceira é uma repetição, nesse ponto da primeira, melodia circular e recuperação e ênfase na ideia de movimento. Isso gera o seguinte. Quando você não torna você não dá ênfase no movimento, o movimento mais ou menos ele surge no correr do processo. Então, vamos dizer assim, ele surge de uma forma natural, entre aspas. Surge de uma forma natural o movimento, no lugar onde ele deve surgir. Quando não há esse deslocamento, né? Da dominante para a tônica. Isso dá essa naturalidade, ele dá uma ideia de progressão. Quando você desloca isso, o que acontece é que parece que há uma mudança importante na função do movimento. Ele passa a ser uma coisa que está mais ligada à consciência desse movimento do que propriamente ao surgimento do movimento propriamente dito. Juntando essas duas coisas, o que acontece é o seguinte, cara. Juntando a circularidade, né, da primeira primeira e da terceira frase, você tem a circularidade do movimento, circularidade da melodia com a noção do movimento. Com a noção do movimento. E na outra você tem a circularidade com a ideia de progressão do movimento. Bom, quando você faz o deslocamento, parece que então as coisas, de certa forma, elas se encaixam.
Porque você tem o movimento circular e só a ideia do movimento, né? Só por que só a ideia? Porque não tem movimento, esse que é o ponto. Você não vai para lugar nenhum, você fica ali, está sempre volta para o mesmo ponto, né? Então você tem a ideia do movimento, é um pouco isso. Você tem a ideia do movimento, mas você não tem um movimento real, no sentido que você não se deslocou, você voltou para o mesmo ponto. Então é um tipo de falso movimento. Esse que é o ponto. Enquanto que naquele movimento, que não é a ideia propriamente, tem a progressão mesmo, você tem um outro tipo de circularidade. É como se fosse uma circularidade imperfeita, em que há deslocamento. É claro que isso é uma contradição em termos, porque num círculo você, quando completa o círculo, você voltou ao mesmo lugar. Você voltou ao mesmo lugar. Mas essa ideia da imperfeição é que é fundamental aqui. Então, olha, para fechar isso que eu estava dizendo, o que eu quero dizer é o seguinte: a primeira e a terceira frases, a ideia que elas têm de circularidade com movimento gera eternidade. Esse que é o ponto. Gera eternidade. Porque é um movimento circular com um movimento real falso. Essa que é a ideia. Então ela estila essa ideia de eternidade. Ao passo que a segunda frase musical, como ela tem uma ideia de progressão mesmo, de movimentação real, não é só a ideia do movimento, você tem como se fosse uma circularidade em que você sai do lugar. Claro que aqui a gente só pode usar metáforas, né? Porque um círculo que você não volta para o início é uma contradição em termos, né? Não é possível. Isso não é um círculo. Então, assim, a metáfora que eu usaria aqui é uma espiral. Não é um círculo, é uma espiral. Enquanto que no primeiro e no terceiro movimentos são círculos, é uma melodia circular juntando todas essas informações, seria uma melodia circular mesmo. A do segundo intervalo, o segundo riff, a segunda frase musical, é uma espiral. É uma espiral. Então, o que você gera aqui é muito interessante, porque você gera um jogo entre uma ideia de eternidade, que é o círculo, com uma ideia de eternidade imperfeita, que é a da segunda frase. E eternidade imperfeita tem um nome para isso. Tem um nome para isso. É a eviternidade. Eviternidade. A ideia do que é eviterno é isso, é que ele parece às vezes que é o eterno, mas ele não é o eterno. Porque no eterno, assim, tá? Eu estou usando uma metafísica clássica grega aqui, mas assim, o que é eterno, aliás, mais do que grega, até, eu diria, o que falar um pouco de black metal falando sobre isso, mas assim, tá, vamos falar da metafísica ocidental, tá? Pronto, metafísica ocidental, porque grego complica um pouco, tem umas coisas lá que não... Mas enfim, também metafísica clássica ocidental. Você tem, então, esse círculo e a eternidade, ela não tem movimento, é esse que é o ponto. O que é eterno não se move. O que é eterno não se move. Por isso que o movimento é falso. Porque é só a noção do movimento, mas o movimento mesmo é como se fosse dissolvido nessa eternidade. E qual é a diferença para a eviternidade? Na eviternidade há movimento. Há movimento. Só que volta sempre no mesmo lugar. Volta sempre no mesmo lugar. Ele inicia o movimento para o movimento. Inicia o movimento para o movimento. Inicia o movimento para o movimento. Então há um deslocamento real, né? Aí para pensar para a metáfora ficar mais clara, pensa na espiral, né? Então a eternidade seria
um movimento espiraloide, assim, de espiral, e a eternidade é um movimento circular. E o que é a tensão que gera aí, e que é essa música? Cara, para usar um termo bem assim, simples, essa música, no fundo, ela trata do tempo. É isso. Essa música do Algaio é uma música sobre o tempo. Sobre o tempo. E sobre essa dificuldade que há entre entre o que é realmente eterno e o que é contingente. Ou, colocando mais propriamente, entre o que é eterno e o que é eviterno, né? E ela não estaria falando exatamente desse mundo, mas assim, um mundo, vamos dizer assim, espiritual, mas também não é bem essa ideia, é um mundo de ideias, das ideias, né? É isso, para colocar talvez até mais de forma mais precisa, é uma forma de lidar com a temporalidade, essa música do Algaio. E ele trabalha nos planos, vamos dizer assim, mais perfeitos do tempo. Eternidade e eviternidade. Bom, com isso eu encerro a análise semântica dessa música do Algaio. Pode parecer muito esquisito isso que eu acabei de falar, mas quando eu analisar as outras músicas, vai ficar mais claro o que eu quero dizer com essas coisas do tempo e coisas desse tipo, e no fim vai ficar mais claro ainda, quando a gente tiver ouvido todas as músicas, aí eu vou fazer uma semiótica do black metal norueguês, em que essas coisas vão estar mais amarradas. Agora nós vamos passar para a segunda banda, que é o Darkthrone, o maravilhoso Darkthrone, e nós vamos ouvir a música, a faixa título do Transylvania Hunger, que é Transylvania Hunger. Vamos ouvir agora então a primeira frase musical e eu já volto para fazer a análise estrutural. Até daqui a pouco.